Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano El. Eu sou o Marcelo Olsen. E eu sou o William Kent. E no episódio de hoje, iremos fazer uma análise de Superman, a Era Espacial. História em quadrinhos produzida por Mark Russell, Michael Allred e Laura Allred. E concorreu ao Prêmio Eisner em 2023 como melhor minissérie. Então apertem os cintos e se preparem, pois está começando mais um episódio do Manifesto do Caos. Depois de anos parado, nos anos 1960, o jovem Clark Kent desafia os desejos de seus pais de vir ao mundo como o primeiro super-herói da era espacial. Mas o jovem repórter descobre que o mundo logo chegará ao fim e que não há nada que ele possa fazer para salvá-lo. À medida que cada década passa e cada novo perigo surge, ele se pergunta se esta é a que vai matar ele e todos que ele ama. Superman percebe que mesmo as boas intenções não estão isentas de reação, pois o mundo ao seu redor se transforma em um lugar tão determinado a se destruir quanto a salvá-lo. Unindo o roteirista aclamado pela crítica Mark Russell e o vencedor do Eisner, Mike Allred, pela primeira vez, esta série promete aos fãs uma viagem inesquecível pela história e cultura dos Estados Unidos da América, estrelando nossos amados super-heróis em uma ótica surpreendente. Marcelo, isso aí, estamos reunidos novamente aqui, porém, antes de mais nada, hoje a gente tem um convidado ilustre em nosso programa aí, que é o nosso querido amigo William, né? Um dos grandes conhecedores aí de quadrinhos, leitor das antigas e também um produtor de conteúdo aí da internet, do YouTube, né? Will, é uma honra tê-lo conosco e se apresenta aí para os ouvintes, fala sobre os seus projetos. Poxa, Luciano, agradeço aí você, ao Marcelo, aí o convite. Como Superman, sou um estranho visitante hoje aqui no podcast de vocês, mas fico lisonjeado aí. Aliás, pelas suas palavras aí, né? Falar que é grande conhecedor, quem me dera, né? Mas curto bastante, exatamente. A nossa turma aí, LGB, já faz bastante tempo. Foi uma honra mesmo, a honra é minha estar aqui participando com vocês da produção aí desse episódio, né? Especialmente aí falando do Superman, que é um personagem que eu curto pra caramba. Quanto ao que eu faço, falou aí de conteúdo, brinco um pouco de YouTube, né? Uma coisa que começou como uma brincadeira com meu filho, né, que queria fazer vídeo no YouTube, aí acabou ficando, entre aspas, um pouco mais sério aí. Faço uns reviews aí de bonequinho, de figura de ação lá no YouTube. Então, quem quiser, dá uma visitada lá no Classic Edition Toys. Vai dar uma força lá pra gente. Não, e tem também a versão Classic Edition Comics, né? Então, na verdade eu gosto de 3 coisas na vida, né? De videogame, de gibi e de bonequinho. Aí meio que comecei esses 3 projetos, o que vingou mais, vamos assim dizer, foi o dos bonequinhos, mas tem lá também, a gente fala de gibi de vez em quando lá no Classic Edition Comics também. Quem quiser pode procurar por esse nome que vai encontrar lá. Legal, isso aí. Obrigado, viu, William? Obrigado pela sua presença aí, viu? O responsável por eu ter gastado, acho que quase uns 2 anos de salário com o gibi é o William. Eu levei o Marcelo pro mau caminho lá. Ele, o William, o Fábio Camatari e o André Miranda, basicamente. A gente cai que nem droga, você começa emprestando o gibi do cara. Exatamente. Quando ele vem, ele tá gastando todo o salário dele na banca. Eu tenho os últimos 3 anos da Marvel em formatinho, antes de fazer no formato
É isso, do formatinho ali do final dos anos 90 ali. Tem os últimos 3 anos, cara. Todo aqui guardado ainda. Lia e colocava no saquinho, tá guardado tudo certinho por ordem de ano e tudo. Esse final da saga do clone e tudo. Ou você tem a saga do clone formatinho, eu não tenho mais. Eu tenho. Agora nós vamos ter formatão. É, Não podia deixar passar essa, cara. E agora sim, a gente entrando mais no assunto do Superman, a Era Espacial, né? Que é um quadrinho que a gente leu recentemente aí. Traga a ficha técnica aí, ô Marcelo, desse quadrinho aí, dessa maravilhosa obra de arte aí, que é Superman, a Era Espacial. Vamos lá, cara. Um quadrinho que me fez virar quase fã do Superman. Pior que isso é raro. Foi lançado originalmente em setembro de 2022 nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, lançado em minissérie em 3 edições, com 80 páginas cada edição contando uma década, anos 60, anos 70 e anos 80. Publicado no Brasil pela Panini, lançado no Brasil em julho de 2023, é relativamente recente, não, bem recente. Formato de luxo, é um ano. Edição única, 296 páginas. Na época, valor de R$ 119,90. Eu acho que ainda tá esse valor, viu, Marcelo? Eu acho que na Amazon, na verdade, tava com um desconto, mas é esse valor ainda. Ah, não, beleza. É que já melhorou um pouco o tempo também, né? Dá pra comprar picante e tudo mais. E gibis. Autores: Mark Russell, roteirista dos Flintstones e Nem Todo Robô, junto com o Mike Deodato. E os desenhos e cores, como a gente citou lá em cima também, Michael Allred e Laura Allred, como disseram meus amigos aqui, são um casal de desenhistas. Muito bom, isso aí. Bom, todos nós lemos aí, né? Ô Will, quer fazer uma sinopse rapidinho aí do quadrinho todo, dar uma pincelada no que fala Superman, a Era Espacial? Opa, pode deixar. Bom, ele basicamente aborda o Superman, é uma historinha bem fechada, é uma HQ que toda autocontida aí, começo, meio e fim, algo que eu gostei pra caramba, né? Nada preso à continuidade, nada preso à cronologia, nem nada. Aliás, é uma coisa que a DC faz que eu curto bastante. Os antigos Elseworlds, que a editora Abril publicava aqui como Túnel do Tempo, né? É mais ou menos, para quem conhece mais só Marvel, como What If lá, né? O que aconteceria a ser. Só que na Marvel é um evento que aconteceu mesmo na cronologia e que se tivesse um desdobramento diferente. Na DC eles gostavam de brincar mesmo com seus personagens, colocá-los em outras situações, e é o caso aqui. Aqui basicamente coloca o Superman surgindo para a humanidade aí como super-herói em plena Guerra Fria, começa na década de 60 e passa, como vocês falaram aí, por 3 décadas importantes. Tem o nome de Era Espacial, mas tem todo aquele contexto da Guerra Fria, da corrida armamentista, da corrida espacial mesmo também que havia entre Estados Unidos e União Soviética. E, ao mesmo tempo, a gente vê todos os coadjuvantes do universo do Superman ali interagindo de forma um pouco, às vezes, até diferente do que a gente está acostumado nos quadrinhos regulares. E a gente tenta entender aí, o próprio Superman tenta entender qual que é o papel dele no mundo que ele adotou como lar, né? No mundo para o qual o pai dele, o Jor-El, o enviou. E tem um desfecho, que devo dizer, muito emocionante, né? A gente vai discorrer aí conforme a gente for falando da HQ, mas uma HQ que tá para entrar no panteão aí das melhores histórias do Superman, viu? Aí, William, também gostei muito, é isso que você falou. Eu acho que a DC, quando ela faz essas minisséries, essas obras autocontidas, ela é muito feliz nesse formato, cara. E Superman Era Espacial não é diferente, cara. Ele é um quadrinho que surpreendeu justamente porque traz um Superman numa era, por isso que Era Espacial, que nem você falou que tinha a disputa entre o bloco capitalista e o bloco comunista, né? E ela se passa ali durante... Na verdade, não dá 3 décadas, né? Acho que ela passa por 3 décadas, mas dá uns 20 anos, né? Que ela vai passar ali, que começa a história, acho que em 63 e vai até 84, se não me engano. 85. Então, assim, são 20 anos de história ali,
bem contidinha. E, cara, eu gostei muito, porque ele mistura muito da história real, né? Com a história fictícia do Superman. Então ele traz uma nova leitura, traz uma nova visão, mas eu acho que tem algumas pitadas muito realistas, inclusive conversando muito com as décadas de 60, 70 e 80. Principalmente, eu gostei principalmente da década de 60, achei que ele conversa bastante ali, né? Então é isso aí, realmente é uma história que vai entrar, acho que, pro panteão aí das grandes histórias do Superman, né? Eu diria até que, além de estar mesclado com o que a gente já conhece do universo clássico do Superman e dos fatos históricos, e também com fatos editoriais da própria DC Comics, né? Como a própria Crise nas Infinitas Terras, que é abordada ali, aquela ameaça do anti-monitor e tal, eu curti pra caramba, inclusive, como ela termina, exatamente por Sim. conta disso, dessa referência. O interessante aí fazer como vocês comentaram um pouco da questão histórica, né? É uma coisa que é legal e a gente poderia aprofundar isso em uma outra. Como o assassinato do Kennedy é colocado em histórias em quadrinhos, né, cara? No filme do Watchmen, no gibi eu não me lembro como que é a abordagem, mas no filme do Watchmen tem até a cena do comediante matando, depois no Umbrella Academy, que tá na Netflix, tem também, né, que um dos meninos lá do Umbrella Academy é o que mata o Kennedy, então é bem interessante essas abordagens aí, né? E ali não, né, ali é como vocês disseram, ali é um fato histórico, só que acontece, não tem, em tese, muitas outras relações com os super-heróis, no caso ali, né? Mas eles acabam entrando por conta também desse caso. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá no livro de história. Não precisa... Marcelo, mas já que você falou de spoiler, vamos avisar agora o ouvinte que a Você viu partir o de agora, gancho? a gente, pra gente fazer a análise, terão spoilers, tá? Então, se você não gosta de tomar spoiler, não gosta de saber o que aconteceu, a gente aconselha que você vá lá, leia o quadrinho e volte aqui depois para ouvir o podcast. Mas se você não se preocupa com spoilers, se você não esquenta muito, fica com a gente aí que você vai curtir também, né? Pegando um gancho, Marcelo, com o que você falou do Kennedy, apesar do Kennedy não ter, a morte do Kennedy não ter nada a ver com os super-heróis ali, cara, eu acho que ele tem um fundo filosófico, sim. Não é diretamente envolvendo os personagens, claro, os super-heróis ali, que diferente do Watchmen que você falou, né? Que mostra lá o comediante, etc., participando da ação. Não tem nada a ver. Mas, cara, eu percebi claramente que os anos 60, que é o livro 1, ele traz o Kennedy como um representante da esperança para o povo americano. Lembrando que o Kennedy é um presidente que surgiu lá, era um presidente pop, né, mano? É um dos presidentes mais pop que a gente tem aí. Então ele surgiu. Ele foi meio eleito, meio. Como é que eu posso dizer? Ele não era não era unanimidade que ele seria eleito, e ele meio que surpreendeu todo mundo, acabou sendo eleito. Vem nessa tentativa de trazer para o estadunidense uma esperança, uma nova visão de mundo. Lembrando que nós estamos tratando da década de 60 e nós estamos falando de um período que tem uma grande mudança social, não só a política dos Estados Unidos, mas tem uma grande mudança social também. E aí, cara, o Kennedy é assassinado, né? E assim, se você parar para ver, não sei se vocês entendem dessa forma, a ação do Superman no quadrinho, ela é desencadeada a partir da morte do Kennedy. Então, tipo assim, a gente tem uma substituição de esperança, porque o Kennedy significava a esperança para o povo norte-americano. E aí, com a morte dele, o Superman, ele assume esse papel de trazer a esperança, né? Só que ele assume esse papel com um detalhe, ele é um estrangeiro, né? Mas é onde os estadunidenses vão passar a depositar esperança no super-herói Superman, né? Que vai trazer a paz. Inclusive, depois existe uma discussão muito grande sobre quem você salva, quem você deixa de salvar. Na própria Liga da Justiça a gente vai ver essa discussão mais tarde, a gente vai comentar mais tarde sobre isso. Mas vocês veem dessa forma também, tipo, o Superman surgindo como esperança a partir do momento que um símbolo de esperança estadunidense morre? Eu até ia comentar isso também, para você pegar o seu gancho, Luciano, que exatamente o Superman ele surge, o estopim para o surgimento dele como super-herói para o mundo, né, para a sociedade, para as pessoas, é exatamente esse assassinato, e ele faz algo
que fica, na verdade, meio que ninguém fica sabendo que ele impede o holocausto nuclear, né? Porque o assassinato do Kennedy iria causar a guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, e ele impede isso ao impedir os mísseis dessas potências, né? Então, ele salva o mundo sem o mundo ter sabido, ter descoberto isso aí, né? No Ter anonimato, noção disso. né? No anonimato. E mesmo assim ele vai surgindo como o cara que salva gatinho da árvore, que ajuda a velhinha a atravessar a rua e se torna esse símbolo aí para o mundo todo, né? Para a sociedade americana ali, especialmente, que acabou de perder o seu símbolo de esperança ali, o presidente, que, como você bem lembrou, era uma eleição complicada lá, né? Salvo engano, aí vocês até me corrijam, nas eleições americanas que são um pouco complexas, né? Pelo voto popular, ele era querido, né? Ele tinha muito voto, mas para aqueles dos colegiados deles lá, foi por muito pouco, né, que ele conseguiu, né, lá nos Estados Unidos. Então, esse símbolo de esperança que se perdeu ganha, né, um novo fôlego com o Superman surgindo lá para eles, né? Eu achei legal, interessante isso aí também, esse paralelo que você citou aí. Só para fazer esse contexto histórico um segundinho, é exatamente isso. Ele pela questão do carisma e tudo mais, né? Ele era muito querido pelo povo. Só que ele tinha duas coisas com relação ao establishment norte-americano, né? Ele é estadunidense. Ele é democrata, né? E ele é católico. Tem mais essa também. Dos poucos presidentes católicos também. Então, até isso foi um problema nas primárias para ele também, né? Só lembrando, os Estados Unidos é um país de maioria protestante. Marcelo, salvo engano, ele foi o primeiro presidente católico eleito nos Estados Unidos, Foi o primeiro não foi? presidente católico, sim. E eu acho que o segundo só teve 3, né? Só que o Biden, se eu não estou enganado, e mais um, que eu não vou lembrar qual agora. Mas ele foi realmente o primeiro presidente católico. E aí, bem lembrado pelo William, né? O quadrinho ele começa então na década de 60 ali, e aí é justamente essa corrida da Guerra Fria, né? Do bloco capitalista, o bloco comunista que a gente tem ali, e aí tem toda essa corrida espacial, né? Como eu falei, então assim, a sociedade ela tá mudando, não só politicamente, mas socialmente, né? A gente tem toda essa tensão de guerra no ar que existe ali nos anos 60, né? A gente tem, falando mais do período histórico ali, a gente tem o conflito dos mísseis, né, que acontece justamente nesse período também. A gente tem, posteriormente, a Guerra do Vietnã, tudo envolvendo essa Guerra Fria, esses dois blocos que dividiam o mundo, né? E aí surge o Superman nesse contexto de esperança. E ele meio que, aí, vocês citaram também, ele ajuda o gatinho, né, ajuda a velhinha e tal. Então, ele traz todo esse contexto histórico de esperança, mas também ele traz algo próximo das pessoas, né, cara? Achei da hora o autor fazer isso, que é colocar o Superman muito próximo das pessoas ali, né, cara? Inclusive, ele assim, ele pra mim é um termômetro, um reflexo ali das ansiedades sociais que tá acontecendo, justamente por ele estar muito próximo às pessoas, né, cara? Muito. Ele é um alienígena, mas ele tá muito humano ali, né, cara? É difícil a gente ver isso no Superman, né? A gente sempre vê o Superman ou porradeiro, ou um cara com questões mundiais, querendo, por que o Superman não acaba com a fome no mundo? Por que o Superman não, sabe? Ele até. O quadrinho depois a gente vai também comentar sobre isso, ele até pensa sobre isso depois, mas no primeiro momento ele tá preocupado, velho, com as pessoas ao redor dele ali, né, cara? Tanto que ele começa na fazenda com o pai dele, e aí no primeiro, quando o Kennedy morre, que ele quer sair pra ajudar o mundo, né, ele já sofre a primeira agressão ali, toma um baque, porque ele não era um cara preparado ainda pra isso, né? E aí ele encontra a Fortaleza da Solidão, enfim, e aí é da hora porque tem esse paralelo dos dois pais dele, né? Tanto o Jonathan Kent quanto o Jor-El, falando pra ele, você precisa conhecer o mundo, né? E o pai dele, o Jor-El, que é um holograma que tem lá, fala assim, você já conhece o mundo agora, porque você descobriu a Fortaleza da Solidão, então você tem que ajudar, mas você tem que esperar o mundo pedir ajuda, etc, etc, etc.
E, cara, esse paralelo entre os pais dele, a família dele que acolhe ele, né? Tanto a humana quanto a família dele kryptoniana. E essa proximidade. Vocês sentiram, tipo, um lance meio... Como que eu posso dizer? É isso de humanidade mesmo, o Superman, cara? É tipo assim... Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. O Superman, nesse quadrinho, ele tá mais humano do que o normal. Ele tá mais humano do que o próprio ser humano, às vezes. Ele tá mais humano, vou fazer um paralelo diferente. Ele tá mais humano do que o Lex Luthor, que é um ser humano. É, o que eu sempre comento, eu comentei já certa vez com você, Luciano, isso considerando todas as mídias que Superman já apareceu, quando a gente lembra de alguma coisa canônica dele, quer dizer, do tipo, na verdade não canônica, mas idealizada dele, né? O que que ele representa, o que que ele, né? O que que ele é como personagem, o que figura, que mensagem que ele traz. Eu falei, do tipo, o Superman é super poderoso, é um ser que poderia dominar a humanidade se assim o quisesse, mas aí que tá, o maior poder dele é a humanidade dele, né? Ele quer estar com a humanidade, né? Então, essa bondade que ele tem, que muitos interpretam que ele é um personagem chato, né? Que é ingênuo demais, é o escoteiro mais velho do mundo, né? Como o Magog falou no Reino do Amanhã, né? Então, mas é dele, né? Então, é isso que faz ele querer fazer as pessoas se inspirarem nele, ele querer fazer melhor, né? Porque ele podia fazer o que ele quisesse com o mundo, mas não, né? Ele quer ajudar, né? E aí a gente acaba caindo, uma angústia que ele tem em toda essa obra aí, do tipo, como que eu ajudo certo a humanidade, né? Como que eu faço bem, né? Eu ajudo o velhinho a atravessar a rua ou acabo com a fome, né? Então essa é uma angústia que ele tem, que ele procura conselho no pai terráqueo dele, o Jonathan Kent, e no pai kryptoniano dele, o Jor-El. Eu acho que esse tempo todo ele fica consultando-se com eles, né, para ver o que que ele faz, o que que seria o melhor para ele fazer, né? Eu achei muito fera essa abordagem para ele aí. Você ainda colocou a questão da humanidade comparando com o Lex Luthor. Eu vou fazer um comparativo ainda mais agressivo. Ele é mais humano que o Batman. E assim, não é nem porque esse Batman é distante da humanidade. Muito pelo contrário, achei esse Batman muito legal, diga-se passar. Essa versão desse Batman é muito bacana até. Só que você vê, ali no meio do gibi ali, não é nem contar a história, mas só para fazer um paralelo, onde os dois são colocados sobre a mesma ponderação filosófica, né? Tanto o Batman quanto o Superman, a do Bond. Né? Uhum. E cada um tem uma resposta diferente. E as duas são humanas. As duas têm propósitos humanos. Só que o Superman vai além da humanidade. Ele não vai desistir de salvar. Não vou contar o histórico todo, o pessoal lê isso daí, mas é o dilema do bonde, dilema do trem, dependendo do lugar, cada um fala de uma maneira, né? A questão das pessoas no trilho e tudo. O Batman dá uma explicação que eu compro. Eu não vou matar as 5 pessoas e vou matar eu vou salvar 5 pessoas em detrimento de não poupar a vida do funcionário, porque o contrário é o que o cara quer que eu faça, né? E eu não posso deixar o vilão ganhar, né? E é bem Batman isso, né? É bem Batman, isso é bem Batman. A questão da aristocracia, que nós falamos já do Batman algumas vezes. E o Superman não fala, não, eu tenho que tentar até o último minuto para salvar os 6, né? Os 5 que estão em perigo, mais o funcionário do trem. Depois que você entra num debate quem gostar de questões filosóficas, entra nessa do bonde, que é interessante. Parece meio piegas quando você vai fazer o comentário. Se você jogar esse dilema meio jogado em qualquer história, ele fica muito piegas, mas ali não, ali ele ficou perfeito. Quando o cara falou do bonde, eu falei, pronto. Já vai me perder aqui a história. Não, eu juro. Eu achei que ele ia me perder ali. Para ficar um negócio muito banal, entendeu? Mas não, eles conseguiram trabalhar um tema filosófico com 2 personagens que têm visões de mundo diferentes. De um que é um ser humano, mas ele meio que às vezes desfaz até da sua ideia de humanidade para virar um vigilante. Não um vigilante cruel, que nem alguns exemplos da cultura pop a gente tem, mas um vigilante que preserva a sua humanidade, mas ele vai até o limite do que ele pode com um extraterrestre que, como o William disse, vocês dois disseram muito bem, ele personificou a humanidade, né? Ele personificou a humanidade e isso que ele tem melhor, por como vocês
mais uma vez brilhantemente certo. É uma pessoa, é um ser que poderia destruir a Terra em poucos segundos. Né? É um Batman meio Tony Stark, né? Esse dessa história aí, né? É um Batman meio, Sim, meio sim. Homem de Ferro, esse Batman aí dessa HQ. Mas eu achei interessante também que, ou num outro bate-papo que vocês tiveram exatamente sobre o Batman, vocês comentaram que ele, de verdade, ele é o Batman, né? O Bruce Wayne é uma fachada dele, né? É o personagem que ele Uhum. criou. Nesse caso aí, dessa história, ele até tem isso, não sei se vocês separaram, não fica abordando a questão da morte dos pais dele, né? Não fica falando Não. do trauma dele e tal. Parece até um Bruce Wayne mais bem resolvido nessa história aí. E ele decide ajudar, e certa vez eu vi num documentário, acho que eram uns extras do Batman Begins, que falaram que às vezes o Batman tinha uma visão meio limitada da justiça, né? Tem que parar ali o crime, tem que ir pra rua, né? Derrotar bandido, não sei o que lá e tal, né? Não tinha uma visão maior. Mas esse Batman dessa história aí, ele começa assim, e de repente ele vê o que estão fazendo com as indústrias Wayne, o Maxwell Lord faz com a Wayne Enterprises, aí ele decide ajudar Gotham como Bruce Wayne, né? Então, o bem que ele fala, ele falou assim, eu vou ajudar como Batman nas ruas, mas vou ajudar como Bruce Wayne também, e vou pegar, assumir as rédeas das coisas. Eu achei bem interessante essa visão do Batman também, né? Um pouco mais macro, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, holística com relação a como é que ele poderia fazer o bem. Mas, ô Will, não sei se vocês também entenderam. Eu entendi isso aí também. Eu ia comentar sobre o Batman, mas eu acho que o Batman, ele tem uma saga própria dentro dessa história, cara. Isso. A história do Uhum, Batman, ela tem começo, meio e fim também, dentro da história do Superman, cara. uhum, Só que, assim, ó, e eu achei muito da hora a visão do autor com o Batman, porque é justamente isso que eu concordo plenamente com o que você falou. Ele começa como um vigilante com sede de vingança, porém, a partir do momento que o Maxwell Lord tá utilizando a Wayne Enterprise lá de forma que ele acha que não é certo, na verdade não é certo, né? Porque ele tá dando golpe imobiliário para receber seguro e com isso tá desabrigando e inclusive matando pessoas. O Bruce Wayne, ele assume as rédeas como CEO da empresa. Então ele vai, tipo assim, é uma visão que ele vai ter, melhorar a Gotham através da empresa. E aí à noite ele vai combater como vigilante. Só que, cara, ele tem um arco próprio, de começo, meio e fim uhum. também, porque a própria origem do Coringa é Sim. justamente por causa das indústrias Wayne. E aí, cara, é da hora demais isso, cara. Tudo que a gente falou que o Batman é o Batman, que o Bruce Wayne é o disfarce, nessa história ele faz um contraponto disso daí. Porque o Batman não enfrenta o Coringa. Quem Sim. enfrenta o Coringa é o Bruce Wayne. Tanto que o Exato. Coringa tem raiva do Bruce Wayne, porque foi justamente por causa das empresas Wayne que que o Coringa se tornou Coringa. E aí, ele pede o quê? Pra enfrentar o Bruce Wayne, cara. Tanto que ele vai com a máscara do Bruce Wayne e põe a máscara do palhaço no Bruce Wayne, cara. Vocês se ligaram nessa. Não sei se vocês entenderam assim Sim. também, mas o arco do Eu, Batman é fechadinho dentro dessa história, mano. A gente vê até pela arte, né? Enquanto ele está nesse início de atuação como Batman, a gente nota que a arte eu achei maravilhosa a arte, inclusive tem que fazer esse comentário aqui. Você vê o Bruce ficando até cabeludo, ele vai ficando desleixado, né? Porque aí ele tá focado em ser o Batman. Aí ele vê tudo que tá acontecendo nas empresas Wayne, ele decide arrumar a casa, aí o Bruce aí ele se apruma de novo, né? Ele já tá com o cabelo um pouco mais curto de novo e tal, aí ele finge ser aquele Bruce Playboy para aquela hora que traz o Maxwell Lord, né? E eu achei interessante essa visão e a questão do Coringa e que tem dedo do Luthor, né? É. Ah, sim, no final. Você amarra no final essa história, né, Cara, dá um ódio, cara, total ali, porque, porra, é um Coringa com uma motivação, né, cara? Bem assim. Você compra também a motivação do Coringa, né? Sim. Claro, total. Esse cara. Uhum. Cara, e não, só para dar um pitaco aí, eu entendo a mesma que você, cara, do Batman, do arco fechado e da luta, né, do final ali do Bruce Wayne com o Coringa. E na verdade quem traz a máscara é o Bruce Wayne, né? Você percebeu, né? Que ele tira do paletó ali a máscara de palhaço, em cima do Coringa de Bruce Wayne. Até pra eu entendi como um auto-sacrifício, óbvio, como um auto-sacrifício ele acabou morrendo, mas
que ele meio que se sentiu culpado ali para salvar, né? Já que ele vai ter que matar né, teria que parar o Coringa de alguma maneira, e se fosse necessário matando, ele também se matou, né, cara? Eu entendi um pouco nessa linha aí. Eu não entendi nessa linha, cara. Eu entendi na linha do cara que queria. Da vingança mesmo, do Bruce Wayne ali contra. Não chega a ser uma vingança, cara. É tudo bem, o Lucius Fox. Tem a cena do Lucius Fox lá que foi chocante, assim, mas até aí. Eu não sei se ele queria se vingar, mas eu acho que ele queria resolver aquele problema das crianças. Só que não, mas é isso. Eu acho que do jeito que eu falei ficou estranho. Não é que ele estava querendo se vingar do Coringa, ele queria resolver o problema das crianças, e ele percebeu que para fazer isso ele teria que matar o Coringa. E aí vai naquela questão que a gente falou já algumas vezes do Batman, do Bruce Wayne aristocrata. Já que ele vai ter que matar, eu vou ter que me sacrificar também. Eu não posso continuar vivo se eu matei alguém. É isso que, nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? E joga... Você entendeu assim, William? De verdade, cara, eu não entendi assim. Mano. Eu não me lembrava a questão eu não me lembrava a questão muito da máscara. Eu até lembrava eu até achava que tipo, o Coringa tava usando uma de Bruce. Sim, e ele puxa do bolsinho aqui, ó, bem no finalzinho aqui. Eu precisei voltar umas 2 vezes, cara, no quadrinho, porque, cara, como que ele tá com a máscara? Aí no que o Coringa põe a máscara do Bruce Wayne, o Bruce Wayne retira a máscara de palhaço, daquele palhaço que ele interroga um pouquinho antes dele chegar lá no onde o Coringa tá. E a máscara é o mesmo perfil daquela máscara, né? E é ele mesmo que tira e se coloca na máscara. Não, esse autossacrifício eu entendi assim da seguinte forma, porque ele sabia que, o Bruce sabia que tinha snipers lá fora, né, da polícia, e que os caras iam atirar num palhaço, né, então, ali na hora que ele foi brigar com o Coringa ali pra expor a máscara dele de palhaço, tipo, os caras vão atirar no palhaço, então vão atirar na gente, né, tipo, esse autossacrifício do Bruce, até eu imaginei que o Bruce sabia que ele ia morrer ali, né? Mas eu tinha que levar, precisava levar, eu não posso deixar esse maníaco à solta ainda, né? Fazendo o que ele tá fazendo. Cara, mas eu tô entendendo vocês falando isso, eu tô pensando ao contrário, isso que eu tô querendo dizer. Ele viu o jeito de parar o Coringa, ele tinha que parar o Coringa de alguma maneira, e ele não podia sobreviver, por conta da questão do perfil aristocrático deles. Não sei se eu tô me fazendo entender. Eu imaginei assim, do tipo, é um autossacrifício mesmo, né? Tipo, eu sei que os caras vão atirar, mas eu me coloco aqui, tô aqui, né? Eu me arrisco, né? Tô aqui se precisar morrer, eu morro mesmo, né? Esse autossacrifício eu compreendi também do Bruce, que era a maneira que ele teria achado, mas não que ele achava que ele necessitava, né? Enfim, não sei, né? Mas é uma idealização minha, viu? Isso é uma questão... Mas eu entendo que é uma idealização minha do Batman. Eu acho que eu comprei muito essa ideia do Batman aristocrata, entendeu? O cara que... Não é que ele faz as coisas porque ele é superior, não é porque ele faz as coisas porque ele é um cara benevolente. Ele faz as coisas porque ele é um aristocrata. Então ele tem que mostrar que ele é superior. E naquele momento... Mas igual eu falo, a leitura pode não ser, é óbvio que pode não ser essa, né? Mas é uma idealização do personagem. Eu compreendo que isso pode ser uma idealização minha. Mas outra coisa, eu gostei muito desse Batman, cara, apesar de tudo. É muito louco esse Batman, e é o que eu tô falando, cara. Se tirar só a história do Batman, dá um outro quadrinho. Outro quadrinho. Só a história do Batman, se tirar, dá outro quadrinho aqui. Eu imagino o Cruzado Encapuzado fazendo uma história autocontida desse jeito, quando eu comentei lá. Puta, eu lembrei disso também, cara. Quando eu li, eu lembrei de você. Na hora que eu tava lendo, eu falei, cara, se eles fizessem isso, vai ser muito legal. Vai ser muito da hora. Eu pensei a mesma coisa, cara, que você também. Assim, a hora que eu li essa parte, eu falei, mano, isso aqui é o Marcelo escrevendo, cara. Cara, e o que vocês acharam Só mudando um pouco, né? Passando um pouco mais adiante na história. O que vocês acharam do Luthor? Sabe que Luthor que me lembrou? Assim, óbvio, o Luthor é daquele perfil, mas não sei de vocês, ele lembrou um pouco uma mistura do Gene Hackman com o Kevin Spacey. Os dois Luthors, meio nojento daquele... É muito Kevin... Muito, vocês viram, né, esse Superman o Retorno, né? Que não é grande coisa, mas
A interpretação do Kevin Spacey é boa, eu achei boa. Faltou roteiro pra ele. Mas ele é um Luthor que dá aquele nojo, cara. Esse Luthor dá esse mesmo nojo em mim, cara. Não sei vocês pensam da mesma forma. Um Luthor que não se importa com ninguém. Aliás, achei legal, falando até do Gene Hackman, né? As pessoas que interagem, eu achei legal as várias referências, né? Inclusive, né, tem a senhorita Teschmacher lá, né, o Otis também, e o que eu achei um ponto, realmente um Luthor, um dos piores Luthors, assim, em termos de malvado, né, de cara nojento, como o Marcelo falou mesmo assim, mas eu achei interessante aquela hora que, quando ele sai da prisão e o Watson, a gente desenvolveu a Kryptonita. Tipo, eu não tô nem aí pro Superman, meu amigo. Que o Superman me ameaça? Qual que é a conta Né? bancária dele? Puta que eu pariu. Eu falei, o meu problema é com as empresas Wayne, meu amigo. Não quero saber do Superman. Eu falei, pô, que visão legal. É exatamente, né? Porque toda mídia que tem o Superman, por que o Luthor detesta tanto o Superman? O que o Superman atrapalha? Esse aí não, esse foi racional o suficiente para ver, pô, o Superman não me atrapalha em nada na minha vida, meu amigo. É isso. Mas o adversário dele é o Bruce Wayne, caramba. Exato. Tem a empresa que tá fazendo. Eles estão lutando lá pra fazer um contrato com o governo, mano, né? E esse Luthor. Cara, e as referências do Gene Hackman que vocês falaram aí, quando ele maltrata a secretária, mano, é muito cômica essa parte aí, cara. Porque ao mesmo tempo que ele, da atriz, cara. ele tá felizão falando com ele mesmo, assim, tal, não sei o que, a gente vai conseguir, não sei o que. Aí a secretária fala, isso mesmo, senhor Luthor. Aí ele, cala a boca. Caraca, velho, que loucura, mano. É bom. É muito bom, mano. Mas, ó, você sabe, eu vi uma crítica no Luthor, não sei se vocês viram também, cara. E, assim, o arco do Luthor também é da hora, porque ele tá fazendo a corrida lá, juntamente contra o Bruce Wayne, pra ver quem consegue o contrato do governo. Nos testes lá, ele acaba destruindo a cidade lá, que é a cidade do Coast lá, como é que é o nome? Esqueci. West Coast City. Coast City. É a cidade do Hal Jordan. Do Hal Jordan, isso. Do Hal Jordan, ele acaba destruindo a cidade do Hal Jordan lá, matando 2 milhões de pessoas, se eu não tô enganado, é esse o número que fala o quadrinho. E aí ele vai preso, beleza, tal. Cara, vocês sentiram uma crítica do autor por parte, tipo assim, porque quando o Luthor é solto, cara, é muito mandrake, cara, assim, tipo, o advogado dele chega e fala, não, ele foi uma vítima, ele nem sabia o que estava acontecendo e ele tá sofrendo com isso também, e aí o juiz bate o martelo e fala, beleza, é isso mesmo, tá solto. Vocês sentiram que é tipo uma crítica, assim, às pessoas que... no mundo capitalista, as pessoas que têm dinheiro se safam facilmente? Quer ver um exemplo? Eu já... será que vai dar cadeia pra mim? Não tô nem aí. Vocês vão comigo. Dá uma pesquisa no Lehman hoje. 42 bilhões mais rico. Depois de ter dado 42 bilhões mais rico. Depois de ter dado 40 bilhões de desfalque na loja Americanas. Não precisa ir muito no Luthor. Quantos milhões de pessoas ele não prejudicou com esses 40? É basicamente isso. Eu concordo com você. A crítica não... E assim, ele não quis se aprofundar muito, o autor só quis dar o tapinha, né? Porque é isso. Você não precisa ir muito longe nessa crítica, né? Você só solta a questão do capital, como você disse, né? O cara é o grande capitalista, é o nosso segundo maior fornecedor de armas, foi o nosso segundo maior fornecedor de armas, né? Isso. E tava brigando com o Will Wayne, e ok. E ok, cara. Saiu como vítima ainda. Foi a síntese do Money Talks, né? Money Talks, boa. Money Talks, foi isso, basicamente isso aí. Que é um grande dilema aí, vamos passar para o outro lado, para dar distinta concorrência na Marvel, né? O grande dilema do próprio Demolidor, né? Que é o advogado que tenta fazer a justiça, acredita ainda na justiça, apesar de já ter sido sabotado incontáveis vezes, né? Especialmente pelo Wilson Fisk, porque também tem dinheiro, né? A mesma coisa. Mesma coisa, isso mesmo, né? Tem razão. Apesar das histórias da Marvel serem boas também nessa linha, a DC apesar de ela ter os personagens mais ricos ali também, né?
Eu acho que ela toca melhor no assunto, às vezes, que a Marvel nisso. Eu acho que o Batman, existe uma crítica social, porque quando a gente vê Gotham, como a gente já falou nos outros episódios, Uhum. eu acho que tem mais essa crítica, a gente consegue visualizar mais essa crítica. Na Marvel eu não consigo tanto, a não ser nesse caso que nem o William falou agora, do Demolidor, a gente enxerga bastante isso aí com o Wilson Fisk. Mas, por exemplo... Olha o trocadilho aí com o Demolidor, hein? A gente enxerga bastante. Mas eu não vejo essa crítica, por exemplo, no Homem de Ferro, eu não vejo. Ou no Homem-Aranha, que seria até o mais ideal fazer isso. Também, não vejo. Mas aí tem a questão da criação dele também, né? É. O criador dele era um direitista assumido, né? Mas eu acho que aí o que vocês estão falando, até essa dicotomia Marvel-DC, até porque eu acho que a DC tem um pouco mais de liberdade hoje em dia, né? Vamos assim dizer. Porque trabalha nessas obrazinhas fechadas aí, então dá uma certa liberdade para o autor trabalhar esse assunto. A Marvel foca muito no gibi mensal, né? No mainstream. E o que fica mais difícil, muitas vezes, eu acho, de abordar temas um pouco Trabalhar, mais complexos. Isso, exatamente. Tem que ser o gibizão do mês a mês aí, você tem que pensar num arco, né? Então, lógico que eles também têm edições especiais, mas a gente vê muito na Marvel, assim, do tipo, o que encaderna? É um arco que foi lá de 12 meses, de 6 meses de um autor, e aí fecha a queda de Murdoch, né? Sai lá. Mas era do GB mensal, do Demolidor, isso, né? Diferente na DC. A DC trabalhou, essa obra foi feita para ser essa edição especial, não é um compilado de gibi do Superman mensal, né? você tem razão. Então aí o cara consegue trabalhar numa graphic novel mesmo, né? O cara trabalha numa obra que aí ele tá livre para escrever lá o que ele tá querendo dizer, né? Você falando disso agora é verdade, faz muito sentido, tanto que eu li a fase do Homem-Aranha do Michael Straczynski, e acho que naquele primeiro encadernado que saiu, acho que uma coleção do Michael Straczynski, se eu não me engano, de encadernados do Homem-Aranha. No primeiro encadernado, que é a história que fez mais sucesso dessa fase, eu lembro que ali tem uma crítica social bem legal, assim, que é o Homem-Aranha, quando ele tá num dos rolês dele, indo pra lá e voltando, enfrentando os inimigos dele, ele vê acho que uma aluna dele, se eu não me engano, morando num cortiço, alguma coisa do gênero, eu não me lembro direito, faz algum tempo que eu já li, mas eu lembro que tinha uma crítica social quanto a isso, sabe? Então, assim, e é difícil a gente ver isso realmente nos gibis da Marvel, e é que nem vocês falaram, seria meio que óbvio até o Homem-Aranha fazer essa crítica, e a gente não vê. Mas eu entendo realmente, Will, você falando agora, que é justamente por isso, por ser as edições especiais da Marvel, geralmente elas são compiladas, então eles pegam essa fase, encadernam e vendem como edição especial. Não é justamente uma edição que sai já no formato especial, cara. Concordo com você nisso aí. Vamos lá, pessoal, só agora falando um pouquinho sobre eu quero falar do Brainiac, mas daqui a pouco. Primeiro eu quero falar da Lois. O que vocês acharam da Lois, cara? Tem uma parte que eu achei muito legal, que primeiro, a Lois, ela é a repórter do Clarim Diário, e... É Clarim Diário, né? Falei certo. Não, Clarim Diário é do Homem-Aranha. É Planeta Diário, Desculpa, ela é repórter do Planeta Diário, e você vê que ela cobre fofocas, né? Ela tá ali cobrindo fofocas, etc. Casos... a coluna dela tem um nome específico, eu não vou lembrar, que é alguma coisa... Era bizarrices, esquisitices. Isso, bizarrices, esquisitices, acho que é isso mesmo. E aí, cara, eu entendi popular. Que é tipo o Diário Popular, assim. Isso, NP. Notícia Popular, E eu entendi que ela cobre isso, cara, porque ela tá num contexto de anos 60, um mundo machista pra caramba, patriarcal. Ainda hoje mas acho que naquela época bem mais, né? E ela só vai cobrir a morte do Kennedy porque ela é a repórter mais próxima ali, né, do acontecido. Ela tá em Dallas, inclusive, quando acontece. E é só por isso que ela vai cobrir, né? Que ainda o editor dela fala, quem que é o mais próximo? Os caras falam, Lois Lane, puta, lá do Bizarrices, manda ela mesmo, tipo... E aí ela faz um bom trabalho, né, cara? E aí, só aí que ela ascende, então, a ser uma repórter do primeiro escalão lá do Planeta Diário. E aí tem outra sacada que eu acho muito legal, já dando um salto mais pra frente,
que é algo que a gente sempre discute, né, cara? Como que a Lois Lane não conhece o Clark Kent e o Superman, né? Porque o Superman, o Superman é só o Clark Kent sem óculos, etc e tal. E aí a gente fica naquelas filosofias. Ah, mas se você pegar o filme lá do Christopher Reeves, você vê que ele até a postura dele, ele muda, então é difícil mesmo pra reconhecer e tal. E nessa GB, cara, tem uma sacada muito, muito, muito foda, cara, que é quando ela descobre a identidade secreta do Superman, né, cara? O que vocês acharam disso? Nossa, muito bom. Quando ela fala pra ele, né? Ah, não, eu sou Superman. Eu sei. Eu sou repórter, não sei o que. Não, eu sou a repórter que desmascarou o Watergate, Watergate, né? pode Inclusive, crer, nesse universo aí, o Nixon cai por culpa da Lois Lane, né? Ela que Exatamente. descobriu. Pô, essa cena é boa também, hein? Muito boa, Essa muito cena é boa. boa. Que os caras de política lá vem meio que acusar ele, e o Clark Kent sobe nas tamancas lá e defende ela. Achei sensacional, cara. É muito legal essa parte, cara. Muito legal. Porque ele é mais, né, ela sempre mais. Quando ele, Clark Kent, ela é sempre mais. Ela sempre é meio que a líder do casal ali, né? E ele faz uma postura ali pra defender os caras. Achei, porra, ele falou, caramba, esse Superman aí, se eu tivesse lido desde criança, eu ia ser fã dele. O que você achou, Will, dessa cena aí da Lois? Não, essa Lois aí, e de novo a gente coloca num contexto histórico, né? Realmente ainda de como estava a sociedade anos 60, né? Que mulher não precisava trabalhar, não precisava estudar, tinha que casar para cuidar da família. E a Lois, na verdade, ela foi criada sempre meio que, tudo bem, era os anos 30, a gente tem que pensar o contexto, mas ela sempre foi meio que esse diferencial feminino aí, né? Da mulher, da emancipação feminina e tal. E ainda mais quando você pega num contexto de década de 60, 70 especialmente, né? E ela já servindo como esse exemplo, né? Da mulher forte, guerreira, que vai lá e que mostrou seu valor ali como repórter do jornal e que inclusive fez coisas importantes, né? O próprio Watergate e coisas que o próprio Clark não tinha ligado os pontos, né? Ele falou, eu descobri isso, isso e aquilo. Aí ela pegou, juntou os pontos que ele descobriu e ela que foi lá e conseguiu, né, desvendar tudo que estava acontecendo e conseguiu furo de reportagem lá. Então, mostrar a Lois como essa figura feminina importante, também achei que foi uma ótima sacada do autor aí, mostrar que ela é, sim, uma personagem relevante, né, e que ela é uma personagem interessante, e que não é à toa que o Clark Kent se apaixona por ela, né? Boa. Inclusive o relacionamento Clark e Lois é muito bonito na história, assim, né, cara? Como ele se apaixona, ele vai lá e pede conselho pra mãe, cara. Achei muito legal essa parte também, né? Né, ele fica na dúvida, como é que ele faz, como é que ele chega, e aquele dilema dele na hora que ele for querer contar, né? E aí a Lois falou, eu já sabia. Pô, posso fazer mais uma parte aí, e eu acho que vocês vão gostar? Creio que sim, né? Claro. Sabe por que a gente gosta tanto da Lois, cara? Nós três? Não sei. Porque é uma mulher forte. Não só por isso. Nós temos exemplos em casa, cara. A Ana Lúcia eu conheço há mais tempo, mas a Luciana eu falei com ela poucas vezes, já dá pra perceber. E a DeAngela tem esse perfil também, cara. Então, As mulheres mandam na gente, mano. Eu ia ser mais legalzinho. Eu ia falar assim que a gente não tem... A nossa masculinidade não é frágil. A gente pode conviver com mulheres que tenham o mesmo protagonismo em casa e a gente não tem problema com isso. Problema nenhum. Abraço as nossas companheiras todas aí. Então aí vocês veem que nós todos sempre gostamos do Superman, porque procuramos Lois Lane. Bem lembrado. Com certeza, cara. Com certeza, mano. Quero deixar um abraço pro meu amigo Daniel. Pode crer, Daniel. O Daniel prefere a Lana Lang, né? Ele prefere a Lana Lang. Mas ele tem uma Lois Lane na casa dele também. Ele sempre fala isso, cara. Cara, eu acho que eu lembrei dele, por isso que eu falei também. Foi meio inconsciente, por isso ter lembrado. Boa. Mas vamos lá, aí só a história, a gente tá comentando, pra quem não leu a história, tá achando que a gente é maluco, porque a gente não falou nada da história, cara.
Outra coisa que eu ia falar. A gente fala de spoiler, mas a gente meio que usa a história pra filosofar, né, cara? Basicamente. Pra quem tá ouvindo O... a gente não tá sabendo do que a gente tá falando, é porque assim, ó, a história ela se passa durante 20 anos e logo no começo, lá nos anos 60, logo quando o Clark ele começa a ser repórter do Planeta Diário e ele vai cobrir essa coluna da Lois Lane, que é o Bizarrices e Esquisitices, ele encontra um cara num bar, que inclusive é um bar, cara, que vocês viram que faz referência aos criadores do Superman, né? Que é um bar, é uma sapataria do lado de um bar, não é isso? Isso, exatamente. É, Isso, que faz referência aos nomes lá, porque Schuster é de Aham. shows lá, então faz a referência e tal, e o nome do bar. e siga o que é a Isso, gaivota, é né? o bar Siga da o gaivota. que é. Vai da gaivota. E ele encontra o. Como é que é o nome do personagem, Will? Que ele encontra lá? Esqueci. O Pária, Pária. é. E o Pária fala assim que tava mexendo com antimatéria e aí encontrou uma criatura, que é o antimonitor, e que ele falou que iria destruir o mundo, e ele tinha uma visão de que o mundo destruiria. E vocês se ligaram que logo na primeira vez que o Clark encontra com o Pária já fala: inclusive, ninguém vai conseguir salvar o planeta Terra, nem você, né? Então o Pária já sabia que o Clark era o Superman, né? Naquele momento ali. E aí a história vai se passando no decorrer desses 20 anos, em que o Superman, ele tenta ajudar a humanidade da forma que ele pode, que nós já comentamos anteriormente, se aproximando das pessoas, se aproximando do ser humano, com esses dilemas, né, que no começo, inclusive, a Lois também faz a mesma pergunta que você falou, Will, que é tipo assim, você é um ser super poderoso que pode acabar com o mundo a hora que você quiser, pode fazer o que você quiser, por que eu tenho que confiar em você, né? Então, tipo, existe todo esse dilema, mas o Superman mostra que o maior poder dele é a bondade, e ele passa todo esse período desses 20 anos esperando o fim do mundo e se preparando para saber como que eu posso impedir o fim do mundo, né? E aí aparece uma figura que é o Brainiac, né? Que é o Brainiac. Que eu gostei bastante também do plot do Brainiac. Eu conheço pouco, Will, sobre esse personagem. Como eu falei, você tem maior conhecimento do Superman do que a gente, do que eu, principalmente. Então eu conheço o Brainiac meio da televisão, só assim, das animações de TV. Só que eu gostei do plot que ele vem querendo não salvar o planeta e nem destruir o planeta Terra. Ele vem querendo tirar as únicas coisas boas, porque eles têm um plano de no futuro, quando for destruir um planeta X, que é o planeta deles, quando o antimonitor for destruir esse planeta, eles tenham colhido todas o material necessário para enfrentar o antimonitor, né? Que você tem para falar do Brainiac? Como funciona esse personagem? Eu entendi pouco esse personagem, mas eu gostei desse plot dele, nesse sentido de não querer destruir, mas também não vir para ajudar, tá ligado? O Brainiac, ele é um personagem, inimigo classicão aí do Superman, é alienígena também, e já teve várias interpretações, mas em geral ele tem um plot principal, assim, qualquer que seja, né? O John Byrne até que deu uma mudada bem grande quando ele reformulou o Superman lá, pegou o Milton Fine lá, que era um cara que era artista circense e tal, mas no geral, o mais conhecido do Brainiac é que ele é um alienígena, ele é meio como um colecionador, né? Ele pegava, por isso, no cânone clássico do Superman, é ele que miniaturizou Kandor, né? A cidade engarrafada. Mostra, né? Mostra no quadrinho, né? Isso, que então ele tem ele quer reunir conhecimento, o objetivo dele é conhecimento, então ele vai buscando tudo. Nesse quadrinho específico, ele tem essa questão, ele tem esse grande plano aí, que além de conseguir recursos, ele quer impedir essa destruição multiversal que o Anti-Monitor está fazendo, né? Então, inclusive, ele encontra ele encontra outras versões dele em outros universos. Inclusive, tem várias homenagens, referências a aparências distintas do Brainiac em outras versões, né, em outras versões de quadrinhos e tal. Normalmente, às vezes, você até lembra ele uma versão robótica, né, parecendo o desenho de Super Amigos, né, mas ele sempre teve meio que essa linha para seguir, assim, em termos de personagem, né, que ele cria lá. E eu achei interessante, realmente, ele veio para falar sobre isso. Eu vim consumir tudo que tem no planeta aqui, mas é para um, entre aspas, né, para um bem maior, né, que tem uma luta que eu acredito que eu vá ter com
o anti-monitor em algum dia, né, em algum momento, e eu preciso de recursos e de aliados, né? Na verdade, ele queria só o Superman, né? Ele queria o Kryptoniano só para ajudá-lo. O restante para ele era Essa cena é boa, né? Essa só cena é também boa, né? Todo mundo discutindo quem vai, quem isso. vai, quem vai. Não, quem vai não, é só o Kryptoniano. Eu só quero o Kryptoniano, aí vocês não precisam. Despreza a liga O toda. Batman não tava lá. Se o Batman tá lá, ele falou, pode trazer esse daqui de preto também. Mas Mas eu até abri um parêntese também, falando da Liga, né? Eu achei, assim, curioso, né? Os demais personagens não foram bem trabalhados como o Batman, né? Foi bem mais O Flash, pincelado, assim. inclusive, é meio triste até o Flash, porque ele é. Parece que ele tem TDAH, né? Parece que ele não tem... Talvez, eu achei interessante a ideia do autor, né? Um cara que é tão rápido assim, né? Que as coisas acontecem em segundo, deve ficar entediado, né? De simplesmente viver, né? Então, nisso daí foi interessante essa abordagem. Né? E o Lanterna Verde eu achei interessante também, porque... Os dois, né? Muito bom, muito bom. Os dois, o primeiro porque não foi como o Abin Sur que encontrou o cara mais nobre, não, porque esse era o cara mais perto. Pode crer, Nossa, cara. Que bom. Inclusive foi quem abateu a nave do Abin Sur. Cara, né? isso foi muito bom, cara. O Jordan que derrubou. Isso foi muito bom. Né? Essa foi boa, cara. Eu falei, nossa, E o John Stewart. Eu achei legal exatamente porque também a gente pega aquele período na história americana da luta pelos direitos, né, civis, dos negros. Então... Entendi dessa forma. Inclusive ele vem com Black Power, né? Isso, o John Stewart tá com Black Power. É diferente do corte militar que ele tem normalmente, né? Isso, que ele é fuzileiro naval, né? O John Stewart é fudidão, né? Ele é engenheiro civil e ainda foi fuzileiro naval, né? Eu acho melhor do Lanterna Verde. Eu gosto do Hal Jordan também, mas eu acho ele melhor que o Hal Jordan. O Hal Jordan, a gente sempre brinca, né? Mas eu particularmente, tá, gente? Isso é opinião minha, tá? Eu acho ele dos 4 mais famosos, assim, Lanternas Terráqueas, o menos interessante, assim, pra falar. Eu não curto tanto o Hal, não. Eu gosto do Kyle Rayner, porque é artista, porque é desenhista, né? Então, eu até lembro quando o Jeff Jones fez o retorno do Hal Jordan, né? E ele falou como é que cada um dos lanternas trabalhava o anel, né? Exatamente, o John Stewart era engenheiro, era um cara preciso, criar construtos super precisos e tal, pelo fato de ser engenheiro, né? O Kyle Rayner fazia coisa bonita, assim, porque era artista. O Guy Gardner era força bruta, né? Então, era coisa muito chucrona assim mesmo, no caso do Guy, né? E aí eu queria dar uma enaltecida no Hall, né? Como é que o Hall fazia. Mas eu achei legal nessa história aí, tanto o pequeno arco do Hall aí, até a forma dele se tornar lanterna, quanto depois a aparição do John Stewart, eu achei bem colocado. O Aquaman só tá lá desenhado. Né? O que é um bom? A melhor fala dele foi essa. Só tava lá para constar, né? E a Mulher Maravilha, alguns insights ali também, até decidiu aparecer para o mundo, porque o Superman também apareceu aí. Ela decidiu que é como uma nação, né? A ilha lá das Amazonas, decidiu fazer parte também, né? Ir para o mundo do patriarcado ali. Mas de toda a liga, os que tem os 2 melhores arcos realmente é o Superman e o Batman, né? Os demais são só meio que... Então lá tem esses insights interessantes, mas... É bem apagado, tanto que na luta contra o Brainiac, voltando a falar do Brainiac, eles são meio inúteis até assim, né? A galera lutando contra... Né? Essa cena do Brainiac, quando né, o Hal Jordan, né, é ferido lá, o Batman chega, cara, eu não entendi por que ele foi embora, juro. Por que o Brainiac foi embora? Ele simplesmente cagou e vazou? Tipo... Quis dar uma testada na galera, né? Foi só isso mesmo? Então, na verdade, eu acho que ele se importava só com o Superman, cara. E aí ele foge, na verdade, porque eu acho que se ele vencesse toda a liga, o Superman não ia conseguir o que ele queria, porque ele é um cara que o personagem trabalha sempre com probabilidade. Então, ele até fala depois assim, eu senti que ele tem 62,3, não sei quanto, de chance de vir com a gente, não sei o quê. Só que se eu enfrentasse ele não ia vir. Foi isso que eu entendi. Verdade.
Verdade, Não, 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 verdade. pode crer. Isso. Não, e aí faz sentido, né? É que calhou do Batman encostar, vira o carro, né? Vira o Batmóvel, ele desce. Móvel. Falei, nossa, cara, com medo do Batman mesmo, vazou por causa do Batman, só pode. Eu também O ficaria. Flash enche a nave do cara, aquelas bombas tipo de Looney É Tunes, verdade. né? Aquela bomba preta, aquelas coisas. É surreal, cara. Não, isso, cara, tem umas coisas muito boas nessa linha aí de meio surreal mesmo, né? Tudo bem, você tá lidando com Aham. super-heróis que tem superpoderes que não existem, obviamente, mas essas questões aí que vocês disseram do Flash aparentar ter um TDAH, questão de trabalhar ele com sempre tá entediado, né? Esse negócio da bomba. Cara, tudo bem, não é bem trabalhado o Flash, mas, cara, serviu de alívio cômico ali nos momentos Alívio ali cômico. relativamente. O Superman perguntando, por que você tá fazendo isso aqui? Eu falei, não vou fazer no meu apartamento, né? Desarmar a bomba. Tipo, foda-se o QG Não, da Liga, né? ele fazendo Foda-se. os barquinhos lá, fazendo os barquinhos dentro da garrafa, assim, pode pegar isso pra você. Não, mas, obrigado, isso aqui. Isso aí já é tipo o Obrigado. 105º que eu faço hoje, tá ligado? Você tem um negócio, não, o cara tá dando um negócio que pra ele é importante, né? Especial, né? Nossa. Escrito 100 de manhã. Já fiz um monte desse hoje, tipo, pode pegar isso pra você. Mas isso que você falou, Luciano, acho que é bem isso aí mesmo. Do tipo, ele deu uma testada, convidou o kryptoniano, e ele já, por experiência em outro universo, É. né? Que ele viu, falou assim, se eu acabar com tudo, o kryptoniano não vem Porque tem comigo. um outro Superman do outro Então, universo que já não veio, do outro. né? Já não veio, exatamente. Falou, eu acabei com tudo lá e aquele Superman não quer nem saber de mim. Né? Então, eu acho que se eu destruir o planeta dele aqui, você também não vai querer ir. Então, vou poupar aqui. Vou poupar a galera Ele aqui. foi pela lógica. A análise estatística dele, ele já decidiu. É isso mesmo. Não, beleza. Aí me responde a dúvida. Porque eu pensei nessa linha também, mas falei, putz, vamos ver se os camaradas pensam assim também. Porque tirando o fato dele ter matado o Hal Jordan, até meio sem querer, né? Uhum. Foi aquela rabiadinha meio sem querer. Um rabo de arraia, né? Isso. Você pegou e o cara não. Né, um molengão do caramba. Aí já era. Agora. E aí eles vazaram, né? O Batman chega e eles vazaram. Nossa, o Batman é foda mesmo, né? Esse daí é o chão mesmo, hein, Dudu? O Marcelo e o Batman dele, velho. Ô, Marcelo! Não, por isso que eu falo que eu fui e voltei várias vezes ali pra ver se era isso, né? Ô, Marcelo, mas aí, fala aí pra mim, mano. Eu tinha um desafio, eu tinha feito um desafio, inclusive ao vivo, eu fiz esse desafio, né? Ao vivo, sim, no podcast, de apresentar pra você um quadrinho do Superman e que você ia mudar a sua opinião do Superman, cara. E eu falei isso, mas meio fazendo um contraponto, porque eu também não gostava, pelo menos, tanto do Superman. Não é que eu não gostava, eu não gosto tanto do personagem porque eu tenho um problema com o Superman. Não com o Superman, com os escritores do Superman, porque quando você não tem um bom escritor pro personagem, ele vira muito porradeiro, ele vira muito apelão, ele vira muito solta o raio pelo olho, tenho visão de raio-x, dou porrada em todo mundo e venço na força bruta. Mas quando você pega bons escritores, que é o caso desta edição, você vê que o Superman encontra vários dilemas e que ele não pode resolver com superpoder, ele tem que resolver com humanidade, cara. Então assim, o que você achou? Eu quero sua opinião sobre esse quadrinho, qual a análise que você fez, mudou um pouco sua visão sobre o personagem? Você acha que o personagem, quando trabalhado com um escritor que sabe trabalhar os pontos fracos do Superman, porque essa é a questão, né? Descobrir qual é o ponto fraco do Superman para se trabalhar, porque ele só tem ponto forte, tirando a Kryptonita, né? Que a gente já sabe que é clássico, mas fora isso daí, inclusive a revista, a história, ela fala um pouco sobre a Kryptonita, né, cara? Que era algo que tinha que ter contato e que possivelmente não ia encontrar algo na Terra do tipo. Então, tipo assim, e aí o autor ele vai pro outro lado e trabalha com os dilemas, cara. O que você achou então dessa revista aí, Marcelo? Trabalhando no lado filosófico da ideia de Superman, até você levantou a questão do Superman Nietzscheano nas conversas pré-podcast, né? Quando você coloca o Superman por esse aspecto, ele vira um bom personagem.
Porque você começa, como você disse, você começa a dar estofo para a história de um cara que é super poderoso, né? Que, em tese, não tem nenhum desafio, né? Pelo menos no planeta Terra, né? E aí, quando você coloca uma questão de inevitabilidade, como foi essa, né? Que é uma coisa que está além dos poderes dele. E aí você, na história, você vê pelo foco de uma pessoa super poderosa tendo que agir no meio das pessoas e mais os dilemas de como ele ser mais útil possível, você transforma o Superman num personagem que é quase que um deus ex machina para qualquer história, personagem que tem conteúdo, né? Aí quando você joga coadjuvantes de luxo nelas aí, né? Coloca outros coadjuvantes de luxo e trabalha bem a história, pô, esse quadrinho cara, é 9,5 para mim, assim, no sentido de história, de enredo, né? Não tem tanta luta para quem gosta daquele quadrinho que é fluido no sentido de luta, apesar da arte, como concordo com o William, a arte é muito boa, mas é um quadrinho mais de dilemas filosóficos, né? Então você não tem pouco quadro de luta mesmo, né? Cara, mas vou ser sincero, tô no meio de algumas correrias aí que os dois colegas aí sabem. Cara, eu parei para ler, assim, eu li em 2 vezes, sabe? Você vai até um tanto, porque aquele dia eu precisava parar mesmo. Depois, no outro dia, eu parei e terminei. Cara, é difícil pegar um gibi mesmo, e não é um gibi curto, né? Tem que fazer tão rápido assim, cara. E não é cansativo, apesar de como eu disse, é um gibi com muito diálogo, com muita tema, entre aspas, meio cabeçudo, né? Que às vezes afasta algum tipo de leitor. Mas, cara, eu achei ele fluido, achei, sabe, as ideias amarradinhas ali. Cara, como eu disse, a nota 9,5. Eu só não dou 10. Cara, eu tinha pensando em alguma coisa aqui, porque eu tirei meio ponto, mas não vou explicar, senão vai demorar muito. Mas Porque é o Superman. Que é o Não, Superman, sabe qual que é? O que me pegou foi um pouco. Foi um pouco algumas. Não escorregadas, mas ele dosa durante quase o tempo todo as questões filosóficas muito bem. Uhum. Ainda mais quando tem os três. Aí eu vou. Não sei se vocês concordam comigo, mas tem 4 grandes personagens aí. O Superman mais 3, né? Você tem o Superman, a Lois, o Lex e o Batman. Isso. Não sei se vocês concordam comigo. Tem a família Kent é interessante, né? Até o holograma, né, do Jor-El interage bem com ele. Mas são esses 4. Quando o Batman e o Lex Luthor estão ali na disputa, você percebe claramente a ideia filosófica dele. E depois ele dá uma desandadinha, porque eu acho que ele força a mão de querer filosofar e de vez em quando dá uma escorregadinha na filosofia de boteco. Mas isso não é o gibi todo. Fala que a questão do parecer muito, muito intelectualizado. Não sei se estou conseguindo explicar bem isso. Sim. Tem hora que ele dá uma forçada nessa questão. Mas não é nada que te tire do contexto, não. Isso não é um problema. Por isso que eu dou 9,5. Se fosse um problema, daria 5, né? Mas não é um problema. Mas é uma questão que eu vejo. Que tem muita gente que vai ler com outro viés, até mesmo mais filosófico, vai achar, lá, tá vendo? O cara tá querendo falar que é arte e tá querendo colocar esse monte de dilema filosófico. Mas não, ele trabalha bem, mas tem hora que dá uma forçadinha. Só por isso. Agora, a interação do Superman... Cara, o personagem Pária é muito legal, cara. É muito bom ali também. Dele ser essa ligação. Eu vou dar uma dica ruim aqui, mas vocês vão me entender. As séries da CW tentaram fazer essa ideia do anti-monitor. Uma crise nas infinitas terras aí nas séries da CW. Lá o Flash, Superman, Supergirl, Batman, aí essas aventuras, né, novas aventuras aí do Lois Clark também que tem, né, Superman e Lois. E, cara, eles colocaram esse par e vou ser bem... Se eles conseguissem um pouquinho mais de verba ali, não ficou tão mal, cara. Não ficou tão ruim o negócio, a história.
na série, por ser série ruim, tá? Porque as séries são ruins no sentido geral. Mas essa tentativa aí ficou boa, né? E aí, como disse, acho que o William comentou lá no começo, né? Que essa história meio que margeia essa outra, né? Ela meio faz ponte com essa outra da crise, enfim, da crise no fim das terras aí. E eu só tô falando isso para dar dica. Tem na Max, se vocês quiserem ver, perde o tempinho. Mas a ideia é até interessante. Tem o Superman com o símbolo preto em volta. Então, agora para encerrar, que eu já exagerei na minha opinião. Cara, gostei. Eu vou ver o Superman com outros olhos, desde que sejam histórias desse nível. Consegui. Missão concluída, hein? Missão dada, missão concluída. E você, Will, o que achou, né? Você que é um grande conhecedor de Superman, cara, foi até uma surpresa apresentar um quadrinho dele que você não conhecia. Tudo bem que é um quadrinho recente também, né? Mas, e aí, o que você achou do quadrinho? Até por isso, Luciano, eu fui, acho que bastante leitor do Superman, mas coisas mais recentes, eu tenho meus problemas com os 952, então aí eu meio que desanimei tá, na época, né? Somos dois. Mas aí e já vou pegar esse gancho então também, falando de reboot, e para falar exatamente desse quadrinho aí. O gancho do Marcelo, falar sobre o que ele comentou da Crise das Infinitas Terras. Então, o que margeia, porque vocês repararam, então termina lá por volta de 85, que é quando a crise foi publicada mesmo, né? Lá originalmente nos Estados Unidos. E o gibi termina de uma forma que você vê, pô, aquela grande ameaça não acabou, né? O Anti-Monitor ainda tá lá, o Brainiac ainda está tentando fazer o seu grande plano de lutar contra o Anti-Monitor. Então, quem não garante que inclusive os dois universos que a gente viu, né? O universo que o Brainiac destruiu a Terra e o outro universo que é o que a gente acompanha, não são cada uma das terras que o Anti-Monitor destrói na mega saga Crise nas Infinitas Terras, né? O Monitor só não pensou, só não escolheu aquele Superman para ajudar na luta contra o Anti-Monitor lá na grande mega saga que durou 12 edições lá. Então, eu curti pra caramba. Todas essas referências polvilhadas ali, seja com filme, seja com quadrinhos, seja com outras sagas, seja com período histórico. Acho que escolheu um ótimo período histórico. Foi a segunda metade, acho que o século XX como um todo, né? Foi um século que muita coisa aconteceu na humanidade, pro bem e pro mal, né? Mas essa história em si, eu realmente, como eu falei no comecinho, tá no panteão aí das melhores histórias do Superman. É um personagem que eu gosto, mas você falou, então posso parecer meio suspeito falar, né? Porque eu sempre fui fã do Superman. Tem meio lógico que tive exemplo dos meus pais e tudo mais. Tanto o Clark Kent quanto o Peter Parker foram grandes auxiliares aí na formação do meu caráter, eu acho, sei lá, né? De procurar escolher o certo. Eu, moleque, assim, falar o que o Superman ia fazer, o que o Homem-Aranha ia fazer. Então, é um personagem que eu curto pra caramba, acompanhei, li bastante sobre ele. Eu comecei meio cedo, eu tive aquela, acho que todo brasileiro teve, né? Turma da Mônica e Disney aqui no Brasil, né? Pelo menos há uns anos atrás. Mas muito cedo, assim, também por conta de uns tios que eu tinha, eu comecei a ler gibi de super-herói, né? E o Superman, né, sempre foi um personagem que eu curti pra caramba ler as histórias dele. E peguei exatamente aquele período, né? De publicação dos anos 70, pouco antes da crise, depois quando veio a crise, o Superman pós-crise, que eu curto pra caramba, é a minha versão preferida dele, nos quadrinhos mainstream, mas todas essas edições especiais, essa aí, o Superman As Quatro Estações, o Grande Desastre, Superman, a Identidade Secreta, são todas essas histórias aí que acho que representam o que o personagem simboliza. Sei que ele é uma criação do mercado editorial norte-americano, sofreu várias influências, sofre até hoje do capitalismo mesmo, né? Da sociedade que ele está sendo publicado, as questões comerciais do personagem, tem que vender, tem que fazer, toda hora é um reboot, mas por ele ter essa jornada longa editorial aí, algumas coisas foram sendo incluídas no que o personagem é e que torna meio que esse símbolo, o que ele representa hoje em dia, essa inspiração que ele pode servir para qualquer pessoa aí, para fazer o bem, né? Não à toa, no Grande Desastre Superman, ele salva, no quadrinho, ele salva uma garota
de se suicidar, né? E tempos depois, na vida real, uma menina escreveu para DC dizendo que lendo aquele gibi, o Superman salvou ela. Então é um personagem que transcende até as próprias páginas dos quadrinhos, né? Eu curti pra caramba, leitura recomendadíssima aí. Caraca, mano, fiquei até emocionado agora com as suas palavras aí, mano. Mas eu também vou por esse lado. Eu acho que o autor foi muito feliz, cara, na escolha do período histórico. Concordo muito com você, Will, de que essa segunda metade do século XX é uma metade, na verdade, são anos aí de muitas mudanças, né? De muitas, tanto sociais, quanto, que nem eu já falei, política, quanto de tudo que a gente vê hoje, né? De tecnologia. Então, acho que ele foi muito feliz na escolha desse período. Eu gostei demais da história, principalmente pelas questões filosóficas que traz, pela tentativa de proximidade do Superman com a humanidade, pela tentativa de conquistar a confiança da humanidade, cara. Então, assim, achei fantástico isso, achei fantástico. O Superman é o cara que, ao mesmo tempo que ele salva, que nem nós já comentamos também, né? Que ele salva o gatinho, que ele atravessa a senhora, que ele ajuda a senhora a subir no prédio lá para levar compras. É o mesmo cara que tá preocupado com o fim da humanidade e tá pensando o que eu vou fazer para resolver essa questão, né? Que a humanidade, segundo existe aí a teoria do personagem lá do Pária, que vai acabar o mundo, né? Então o que eu vou fazer para evitar essa destruição do mundo, né, cara? Então assim, ele tá preocupado com tudo, cara. Então eu gostei pra caramba. Tenho só um parêntese, que nem o Marcelo falou, que ele deu 9,5, eu também daria talvez um 9, 9,5, e eu sei porquê, mas já vou comentar inclusive, só quero falar um pouquinho da arte. Eu acho que a arte, ela, no começo, ela estranha um pouco, principalmente o desenho da forma humana dele, principalmente do rosto humano dele, me incomodou um pouco no começo, mas acho que é coisa de questão de acostumar o olhar, porque depois eu já me acostumei, já não passou a incomodar tanto. E eu gostei muito das referências que o desenhista traz, da forma como ele ambientou ali as décadas de 60, 70 e 80. Talvez se não tivesse a legendinha lá em cima, 1963, 1970, 1980, mesmo que não tivesse, você saberia em que período histórico está se passando aquela história, porque o desenhista, ele foi muito feliz também na hora de desenhar os períodos históricos ali. Ele conseguiu passar toda essa sensação de anos 60, anos 70, anos 80, através de carro, através de vestes, através das pessoas na rua. Então eu gostei muito. E assim, aí eu falo pra você só uma questão, um ponto que eu tenho. É uma obra filosófica, é uma obra que traz o Superman mostrando o seu maior poder, que é a humanidade, mas ainda assim é uma visão estadunidense, né? Então, não chegou a me incomodar, mas eu entendi essa visão que o autor passa. Eu entendi por que os Estados Unidos é o centro, eu entendi por que os soviéticos são retratados como os malvados da história no comecinho ali, né? Não é malvado no sentido clássico de malvadão, mas eles são os caras que estão ali, será que a gente ataca os Estados Unidos? Tá vindo alguém? Vamos apertar o míssil? A pátria russa sempre vai, a mãe russa sempre vai continuar. A mãe russa não, a mãe socialista, alguma coisa assim, ele fala, sempre vai continuar existindo, etc. Então, eu entendi todo esse fundo ideológico, mas por ser um autor estadunidense, né? Então é claro que nem você falou, a gente gosta do personagem, a gente gosta da história, mas cabe a gente entender também que o personagem é um personagem criado nos Estados Unidos, com escritores estadunidenses, com uma editora estadunidense, e que traz toda a ideologia, né? A gente nunca pode se esquecer que toda obra é o ponto de vista de alguém, né? Ele é o ponto de vista de alguém. Então, assim, eu acho que ele faz uma crítica à sociedade dos Estados Unidos aqui, porém, ele faz uma crítica com uma visão de alguém que é dos Estados Unidos.
Mas é isso, então eu quero agradecer imensamente a participação do Will aqui. Will, mano, achei fantástico o nosso bate-papo aqui. Certamente você não só engrandeceu, como enriqueceu muito o nosso episódio com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem sobre o Superman, cara. E de verdade mesmo, de verdade, sinceramente, eu espero você em muitos outros episódios aqui. Pô, cara, eu que agradeço a vocês aí a oportunidade de vir falar sobre gibi, né? Vir falar sobre HQ, vir falar sobre um personagem que eu gosto. Fico lisonjeado mesmo, como falei já no começo, com as suas palavras, com as palavras do Marcelo. Curto pra caramba o tema, curto pra caramba falar com vocês, né? A gente normalmente está conversando aqui e agora, numa oportunidade de um podcast, poxa vida, trocar essas ideias com vocês é bom demais. E se algum dia também acharem que vai ser legal, estou à disposição. Eu vou ficar muito feliz aí de participar de outras oportunidades com vocês, com certeza. Marcelão, agradece o pessoal aí, obrigado. Fala aí suas palavras finais. Cara, mais uma vez, grato por me tirar dessa rotina que tá maçante já. Tô que nem o Flash aqui já no dia a dia, aqui, fazendo as Começar a coisas. fazer barquinho na garrafa. Começar a fazer barquinho na garrafa. Não porque esteja faltando coisa, que tem muita coisa para fazer, tô dando conta de uns negócios que eu falo pro Luciano que esse momento aqui é para eu fazer o que eu gosto de verdade. Não que eu não goste de fazer o que eu tô fazendo com relação ao outro compromisso que eu tenho, mas aquilo lá tá me pesando mais do que eu imaginava. E esse aqui além de ser um deleite da semana, é o momento de conversar com pessoas que eu gosto. O Luciano é um amigo das novas aqui, né? E a gente até pouquíssimo tempo atrás era só amigo virtual, apesar de nós gostar bastante dele. Mas o William é das antigas, o William é meu padrinho de casamento, cara. Então é um cara que a gente fala dos segredos da humanidade há muitos anos. Então... E é isso, cara. É legal de estar nesse trio aqui, e eu fico muito contente de ter os dois como sabe, poder chamar os dois de amigos. E também chamar a audiência de amiga, né? Que esteja sempre nós aqui. E tem a quarta membro aí que já vai dar vai falar fazer o react. Fazer o react. Já virou tradição. Virou tradição. Eu vou montar um podcast só com os react dela, velho. Putz, é muito bom. Cara, elas fazem um comentário bom, hein, mano? Faz um comentário bom. Fala pra você, mano. Eu falo bem dos meus amigos, porque realmente, cara, é uma sequência de pessoas que só engrandecem a minha vivência. E esse momento é mais um deles. E aí, mais uma vez, agradecer quem tá acompanhando. E sigam a gente nas redes sociais, né, Luciano? Isso aí. Quero agradecer você, Marcelo, de novo, agradecer o William de novo aí, né? E agradecer principalmente a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, né? E se você gostou desse episódio, peço que você indique o nosso programa aí para um amigo, né? E não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais aí. Ajude-nos a crescer e aumentar nossos ouvintes, para que a gente possa trazer mais conteúdo como este aqui, né? Se você quiser bater um papo com a gente aí, ou comentar alguma coisa, dar sugestão, criticar, enfim, é só nos seguir lá, como o Marcelo falou, nas nossas redes sociais, que é no Instagram, o @manifestodocaos_. É o nosso Instagram lá, onde a gente coloca todas as novidades e onde você encontra mais informações aí sobre a nona arte, né? Ou ainda, se você quiser, pode mandar um e-mail pra gente, que é lá no manifestodocaos_podcast@gmail.com. Beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Tchau!